No jardim, teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra a lei brilhou, no deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real, tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos um tempo que o Pai já selou, chamados, marcados de um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Shalom, remanescentes do Senhor Jesus, da Igreja Gloriosa. Mais um dia do devocional da Aliança Adâmica. Primeiro dia, dia 1. E tem como tema: o julgamento começa. Tem um texto-chave, um texto base. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Veja, primeiro dia do devocional da Aliança Adâmica. Dia 1. Vamos orar? Depois da oração, envie esse vídeo para, no mínimo, 10 pessoas. E coloca assim: você já conhece o que é a aliança adâmica? E quando as pessoas responderem, você diz: assista esse devocional de hoje e depois eu te explico. Aí você coloca o link do outro vídeo, do dia anterior, tá? Então vamos lá. Deus justo e misericordioso, abre hoje os meus olhos espirituais para enxergar as consequências do pecado. Não com medo, o medo paralisante, mas com um quebrantamento genuíno. Então desarma, Senhor, meu orgulho, silencia
as minhas justificativas e me conduz à luz da verdade. Que eu possa reconhecer, que eu possa chorar, que eu possa me arrepender, que eu possa prosseguir na esperança. Obrigado, Jesus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu me alinha. E hoje eu começo essa nova jornada nesse devocional, uma jornada que eu diria de confronto. Confronto para conhecer toda a verdade. Um confronto também, mas para conhecer a cura real, a restauração, a vida eterna. Então, Senhor, que venha sobre mim o teu Espírito, que me traga arrependimento, que me traga o teu temor e que me traga a libertação total. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Veja, o julgamento a gente sabe que ele não foi apenas uma punição, né? Ele foi um início de um novo ciclo. A aliança adâmica, a aliança que Deus fez, Deus com Adão, nasce num momento, vamos dizer, sombrio. Sombrio ali da humanidade, porque a humanidade acabava de cair, a queda. E quando Deus pronuncia o seu juízo, ele não está apenas corrigindo, ele está também preparando o que estava por vir, a redenção, o juízo final, lá na frente. Então, o primeiro juízo, né, mas teria algo mais na frente. E a gente observa que neste versículo, o julgamento da serpente inaugura a era do conflito entre o bem e o mal. Então, começou ali a inauguração desse conflito do bem, do mal. O pecado ele trouxe a maldição, mas também revelou o caráter justo de Deus. Então aquele julgamento ali que Deus ele não ignora a iniquidade, o pecado, mas ele confronta, ele disciplina, mas também ele redime com o plano da redenção. Veja, a justiça de Deus não é para destruir, mas para realinhar. Então, toda vez que Deus julga, ele prepara um caminho de retorno ao que era antes da queda, antes do cometimento, antes do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento vai ser essa ponte que vai ligar o juízo de Deus e a graça. Veja, hoje o Espírito Santo nos convida a gente encarar de frente as consequências do pecado, sem desculpas, sem vitimismo e sem disfarces religiosos. Porque muitos estão escondendo seu pecado dentro das desculpas, seu pecado dentro do vitimismo. Ah, porque isso, porque aquilo, eu fiz assim. E também muitos disfarces na religião. Então, o julgamento, quando Deus começa, ele fala: porquanto fizeste isso? Deus está dizendo: assuma a sua parte. O mundo foi afetado. A serpente foi amaldiçoada. E Adão e Eva também iriam colher frutos amargos agora. Mas havia a esperança. A sentença de Deus já carregava em si a semente do plano redentor. Lembra? Gênesis 3, versículo 15. E hoje, Deus não quer apenas me confrontar nem te confrontar, mas Ele quer nos alinharmos a Ele. Então, é com alegria e com zelo profético que nós entramos no dia 1. O julgamento começa.
Então o Senhor disse, Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3,14. Veja, a queda não parou a justiça. O Éden era um ambiente de ordem, de harmonia, naquela primeira aliança. Lembra que Deus colocou o homem, Adão e Eva lá e disse: não coma desse fruto. O homem foi lá e desobedeceu e comeu. Então quebrou a primeira aliança, a aliança edênica. E após aquele ato de rebelião de Adão e de Eva, aí Deus não fica em silêncio. Ele se levanta como juiz, né, e estabelece o tribunal. O tribunal é instalado ali no Éden. Tá? Foi instalado ali. E a serpente, vamos dizer assim, pensou que iria cometer aquela impunidade e sairia impune, ilesa, né? Mas o Deus do céu, ele ama, mas ele julga. E o primeiro julgamento da história humana não foi uma corte terrestre, mas no próprio jardim, plantado por Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que o julgamento ele começou pela serpente? Note que Deus começa o juízo não pelo homem, não pela mulher ali, né? Mas ele começa pela serpente. Porque o Senhor sempre vai primeiro ao espírito que tenta, que seduz e que destrói. Tá? Porquanto fizeste isso. A sentença ela foi clara. Houve a ação deliberada. E o juízo ele foi tríplice, tá? Houve uma maldição, houve uma humilhação e houve uma condenação. A gente chama juízo tríplice. Na maldição, quando Deus disse: maldita serás, a serpente é espiritualmente rebaixada. 2. A humilhação. Sobre o teu ventre andarás, rastejando no chão. Posição caída, posição de rastejante. 3. Uma condenação perpétua. Pó comerás todos os dias da tua vida. Condenada à sujeira, né? Condenada ali, vamos dizer, ela por ter enganado. Então, a serpente espiritual. E nesse julgamento tríplice, Deus revela que todo o sistema que coopera com a serpente será igualmente julgada, humilhada e rebaixada. E a aliança adâmica começa com responsabilidades agora. Pois antes de Deus restaurar, vamos dizer, o homem, ele faz o julgamento da serpente. E antes dele entregar a promessa, ele libera os juízos. Agora, por que? Você pode estar perguntando, né? Porque não há aliança sem justiça. A aliança adâmica, ela surge como recompensa. Ela não surge como recompensa, ela surge como resposta de misericórdia após o juízo ser estabelecido. E não foi uma recompensa, foi exatamente a misericórdia. Deus julgou e deu a misericórdia. E uma mensagem bem clara é que Deus trata com o inimigo antes de tratar comigo e com você, antes de tratar com o homem. Tá? Então é bastante interessante porque o julgamento da serpente revela a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E quando Deus amaldiçoa a serpente, ele estabelece limites sobre o mal. A serpente não tem liberdade total. Ela não poderá, vamos dizer, operar além daquilo que Deus permite.
Mesmo no julgamento, é Deus que continua governando as nossas vidas. Por isso que a gente fala, Deus está no controle de todas as coisas, tá? E a gente tem que entender que o inimigo, ele é criatura e Deus é quem é o criador. Então o criador é quem é dono da criatura. A gente sabe também que tem que admitir que o inferno também é real. Mas Deus é o rei de tudo. Tá? A gente sabe que a maldição entrou. Mas Deus providenciou o quê? Uma saída, um escape, a redenção. E ela foi declarada no mesmo tribunal ali que Deus estava julgando. Tá? E você pode me perguntar, Deus ainda julga a serpente hoje? Essa não foi uma história do passado? Não, a serpente ela continua atuando hoje. Ela continua enganando, manipulando, seduzindo. Mas o Deus de alianças vai se levantar ainda no juízo final para fazer o julgamento definitivo. E ele não vai tolerar pactos ocultos com a humanidade. Você lembra que quando Jesus chegou e concretizou na cruz, ele venceu a serpente. Mas vai ter um confronto final estabelecido. E nós precisamos entender que o inimigo ele ainda está ao derredor procurando quem enganar. Por isso que a gente tem que resistir ao mal e ele fugirá de nós, né? Não dá as brechas, a liberdade para que ele adentre no nosso. Então, tudo isso a gente aprende quando a gente começa a estudar sobre qual a autoridade que nós temos em Cristo. E a gente pode fazer uma simples oração com você agora. Diga, Senhor Deus, Tu és justo e verdadeiro, Tu és amor, mas também Tu és juiz. Hoje eu me prostro diante do Teu trono e rejeito toda aliança com a serpente. Corta de mim toda participação com a mentira, com o engano, com o pecado oculto, com as iniquidades e transgressões. Que todo o espírito de serpente seja lançado ao pó. Levanta-te, levanta-te-me, Senhor, diante do teu trono e julga com justiça sobre minha casa, minhas causas, minha vida, minha cidade, minha geração. Entrego, Senhor, em teu tribunal. Julga-nos, Senhor, se necessário for. Assim eu declaro, em nome de Jesus. É bom que você, se você nunca fez uma oração de renúncia espiritual, né? Rejeitando qualquer influência sutil de manipulação, de mentira, de engano, orgulho, mentira, tudo que vem do inimigo, é bom você fazer. Então, pega teu papel, caneta no teu diário profético aí, escreve uma oração de renúncia espiritual. É simples, você vai dizer, Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, ajuda-me, pois eu declaro agora, através dessa simples oração, toda renúncia espiritual que venha do inimigo. Eu rejeito qualquer influência, mesmo que sutil, de manipulação, de engano, de orgulho, de mentira, de falsidade. Toda obra maligna, Senhor, eu rejeito agora, em nome de Jesus. Amém. E se você quiser, você anota aí o que veio na tua mente, né? Quais foram essas renúncias sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aquelas que você é atacada, aquelas áreas que você é atacada, né? Então, tudo isso, né? Escreve no teu diário oficial e coloca assim, embaixo. Hoje eu participo do tribunal do céu contra a serpente. Eu me alinho com o juiz justo. Eu participo do tribunal do céu contra a serpente. Eu me alinho com o juiz justo. E ora uns 10 minutos aí em línguas, tá? E pede mais discernimento espiritual ao Senhor para reconhecer as vozes estranhas, as vozes sutis da serpente.
em todas as decisões que você for tomar daqui para frente. E pede também discernimento, que alianças estão relacionadas a isso. Tá? Veja. É importante a gente se posicionar. E vamos fazer uma oração de posicionamento para a gente finalizar o devocional de hoje. É forte, é guerra espiritual, mas é bom a gente ir declarando, né? Você vai dizer assim: toda serpente que se levantou contra mim, caia por terra agora, pelo sangue de Jesus. Pelo poder que salva, que liberta, que vivifica, que restaura, que ressuscita. O Senhor já liberou a sentença no Éden. E eu estou debaixo dessa aliança de justiça. Não de engano. Não do engano. Eu sou livre. Eu sou redimido. Eu fui comprado. Eu sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. E eu declaro sobre o ventre: tu continuarás andando e rastejando e pós comerás todos os dias da tua vida. Eu fui redimido. Eu sou livre. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Veja. O julgamento ele começa. Teve uma chave ali que foi a humildade diante da correção de Deus. E lembre que essa humildade ela é chave para abrir portas para um novo começo. Então, pecou, peça perdão. Você tem desafios? Eu também tenho, todos nós temos. Mas Cristo já venceu por nós ali na cruz. Vai haver um confronto final, mas ele já venceu o inimigo na cruz. Quando for o confronto final, o inimigo ele vai ser amarrado para todos sempre. Ser jogado. Então, por isso que ele está esperneando. Pai, eu encaro hoje o reflexo do erro sem fugir da verdade. Eu sei que o teu julgamento é justo. E eu reconheço que o pecado me afasta de ti. Então perdoa-me, Senhor, todas as vezes que pequei contra ti, pequei contra o próximo, pequei contra a tua palavra, pequei contra os que estão ao meu redor. Então, Senhor, aceita o meu coração arrependido. Leva-me àquele arrependimento verdadeiro, que transforma, que limpa, que restaura. Como Adão, eu escutei tua voz e me escondi. Mas hoje eu saio do esconderijo e me apresento nu, de orgulho, mas cheio de temor e sedento de restauração. Lava-me com teu sangue, corrige-me com o teu amor e começa em mim o teu plano definitivo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te rendo graças, porque tu és bom, és maravilhoso. Nesse devocional, eu quero estar caminhando junto contigo. Venha, ó Espírito Santo. Nos ajuda nessa jornada. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Pelo menos umas 10 pessoas aí. Te vejo amanhã. Shalom, shalom. Fica aí na paz do Senhor Jesus. No jardim, teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor.
abala. Nas tábuas de pedra a lei brilhou, no deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real, tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos um tempo que o Pai já selou. Chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala.